Boa noite, professora. De uma maneira formal, né? Vou apresentar aqui. Meu nome é Ana Mara Oliveira, a disciplina de Química Analítica 2, qual a senhora é a nossa mestre, doutora Tereza Cristina de Oliveira. Desculpa, Oliveira está com letra minúscula. Então, nós, como foi pedido na sua aula, na última aula, foi solicitado que discutíssemos um pouco sobre esse capítulo 14 do Skug. Esse capítulo ele trata sobre os princípios das titulações de neutralização. Esse capítulo se propõe a mostrar as curvas de titulação de pH versus o volume de titulante através de cálculos hipotéticos. Aqui é uma figura de titulação, queria ter gravado uma titulação, mas não deu tempo. Eu trouxe aqui um quadro, só para mostrar alguns indicadores que são usados para titulação de neutralização. Aqui tem alguns exemplos de indicadores ácidos base, com os pontos de viragem de cada um. Coloquei aqui em evidência os indicadores que vamos discutir no exercício. Por exemplo, o verde bromocresol, né, que o intervalo de viragem de pH dele ocorre entre 3,8 a 5,4. E a mudança de cor de ácido para base é do amarelo para o azul. O azul de bromotimol, o intervalo de viragem de pH é de 6,2 a 7,6, muda de cor de amarelo para azul. A fenolftaleína, né, que é um indicador com um intervalo de viragem entre 8,3 a 10, pH 10, varia de incolor para vermelho. Aqui nesse próximo slide, né, já estou mostrando aqui uma tabela. Essa tabela ela é fruto dos cálculos estequiométricos que são mostrados nesse capítulo, no capítulo 14. E esses cálculos eles trazem a variação de pH conforme o volume do reagente. E a partir desses cálculos se monta uma curva hipotética, a partir da estequiometria da reação. Aqui nessa tabela, né, por exemplo, é possível observar que num volume de zero, né, volume de NaOH de 0 ml, já aplicando na fórmula, o valor de pH encontrado é de 1,3. Isso considerando a reação de 50 ml de ácido clorídrico 0,05 molar, reagindo com hidróxido de sódio 0,1 molar. E à medida que aumenta o volume do reagente, no caso, a base, né, o hidróxido de sódio, o pH também aumenta, vai variando. Em 10 ml está em 1,6, em 20 ml 2,15, e assim sucessivamente, até chegar em 25 ml, né, que já apresenta um pH neutro, pH 7. Então, aqui já se considera que é o ponto de equivalência, né? No caso, em 25 ml. E a partir daqui já muda, né? O pH já fica um pH básico. Isso aqui eu estou apenas mostrando os valores considerando a concentração de 0,1 molar de NaOH. Aqui nesse outro lado tem também os valores dos respectivos pH, mas agora considerando o HCl 0,0005 molar, reagindo com hidróxido de sódio 0,001 molar. Aí também tem os valores, né, de cada um do pH, conforme a variação de volume. Porém, em 25 ml também tem o ponto de equivalência. Alcançou o mesmo ponto. A partir desses dados, né, tabelados, também é possível observar a variação de pH aqui nesse gráfico, que é a figura 14.3, a variação do pH com o volume adicionado de NaOH, reagindo, né, com o ácido clorídrico. Aí aqui nessa tabela a gente vai discutir essas duas curvas, né? A gente tem duas curvas de titulação, uma curva A que mostra
a reação de 50 ml de ácido clorídrico 0,05 molar, reagindo com hidróxido de sódio 0,1 molar, que é essa curva aqui, essa curva A, né? E a curva B, que mostra a reação de ácido clorídrico 0,0005 molar, reagindo com hidróxido de sódio 0,001 molar. E aqui nessa curva, né, vou discutir um pouco esse gráfico, o que o gráfico vem dizer. Aqui, por exemplo, primeiro eu vou analisar essa curva A aqui, né, considerando a concentração do pH. O que mostra, né, essa concentração de pH aqui? Por exemplo, no ponto de equivalência, a variação de pH é grande, né, com titulante 0,1 molar, que é essa curva A aqui. Se for considerar o ponto de equivalência, que é em 25 ml, a variação vai aqui mais ou menos de 3,8, um pH 3,8, até mais ou menos aqui, quase 10, pH 10. Então, essa variação aqui é uma variação significativa. Na curva B, não é tão grande assim, né, a variação, mas também é significativa, com relação à concentração de pH, né, observando os indicadores. Agora, com relação à escolha do indicador, a gente tem aqui as 3 faixas, como eu mostrei no slide anterior, as faixas de variação de pH. Aqui a gente tem a transição do verde de bromo-cresol, né, que já varia aqui, começa a variar aqui em 3,8 mesmo, como diz lá na tabela, mais ou menos aqui quase em 6, pH 6. Está variando nessa faixa aqui. Desses 3 indicadores, pelo que, né, o Skug fala, o verde bromo-cresol é o menos indicado, porque se for observar, por exemplo, aqui essa curva B, né, que é essa concentração de NaOH 0,00 molar, a variação de pH dele já começa aqui bem baixo, né, um pH bem baixo. Já começa a ter a viragem, então já é mais ou menos aqui, ó, em 5 ml, então ele não é tão indicado para ser usado como indicador nessa faixa, né, para essa concentração. Exatamente porque não mostra bem, né, não é bem dentro do ponto de viragem, que é aqui, no ponto de equivalência, que é aqui em 25 ml. Já começa a variar aqui em 5 ml, então não é tão confiável, pelo que diz o Skug, né? Pelo que eu vi também. Desses 3, a fenolftaleína também tem ela apresenta o ponto de viragem, né, dentro, né, do ponto de equivalência, que é de 25 ml, mas essa viragem ela já acontece muito acima daquele valor de 7, né, do pH 7. Também não é tão confiável para os dois, né, tanto na concentração de 0,01 molar, quanto de 0,05. Então, desses 3 indicadores, né, pelo que se observa aqui na construção dessa curva de estimulação, o indicador mais recomendado é o azul de bromo multimol, porque ele já mostra aqui um ponto de viragem, né, bem dentro, aquele valor lá, este aqui é o metro, e já começa aqui quase em 6, em pH 6, no ponto de equivalência, para os dois, tanto para a concentração 0,01 quanto para a concentração de 0,1, né? Então, no caso, a curva A e a curva B, ele já começa aqui no ponto de equivalência mesmo, a viragem dos dois, quase no pH variando de entre 6 a 8, o pH. Então, já está bem dentro do que é esperado, né, pelo cálculo estequiométrico, ou seja, ele fornece um resultado mais satisfatório, né, do que se espera do indicador.
Aí, como exemplo, para entender melhor, estudar e exercitar, né, o cálculo desse pH, que já foi feito anteriormente, no exemplo anterior, o exemplo 14.2 do Skug, ele pede para calcular o pH durante a titulação de 50 ml de hidróxido de sódio 0,05 molar com ácido clorídrico a 0,1 molar, após a adição dos seguintes volumes. Letra A, 24,5 ml, B, 25 e letra C, 25,5. Esse exemplo aqui é um exemplo bem parecido com o anterior, só que o anterior, o titulante é o ácido, né? E o reagente é a base. Agora é o contrário. O titulante é a base e o reagente é o ácido. Então, com base nisso, espera-se, né, que o cálculo de pH não seja obtido diretamente, né, da concentração do hidrônio, H3 ou mais. Né? Como mostrado no livro, o cálculo de pH vai ser a partir da concentração da hidroxila, do íon OH-. E aí é feito dessa forma, né? Íon OH- igual à concentração da base em NaOH, que isso é igual ao número de milimol original de NaOH, subtraindo do número de milimol de ácido adicionado, dividindo pelo volume total da solução. Aí é só substituir os valores, no caso aqui é 50 ml de NaOH, multiplica pela concentração, que é 0,05, menos o volume, né, titulado, que é de 24,5, multiplicado pela concentração, 0,1 molar. Tudo isso dividindo pelo volume total da solução, que é 50 ml, mais o volume adicionado, que é de 24,5, no caso 74,5. O resultado dessa equação é de 6,71 vezes 10 a menos 4 mol por litro, menos 1. E aí, para calcular o H3 ou mais, a concentração de H3 ou mais, essa é a fórmula, né? E se dá a partir da razão entre a constante de ionização da água dividido pela concentração do íon H-. Constante de ionização da água já se sabe que é 1 vezes 10 a menos 14, divide pela concentração de OH-, que enquanto calculado aqui foi 6,71 vezes 10 a menos 4, e esse resultado vai ser 1,49 vezes 10 a menos 11. E aí, a partir dessa concentração de H3 ou mais, se calcula o pH. O pH é calculado, né, a partir do log negativo de 1,49 vezes 10 a menos 11, da concentração de H3 ou mais, nesse caso é isso. E aí, calculando esse log, dá um pH básico, né, que já é se esperar, de 10,83. A letra B. A letra B já é 25 ml, que, como foi visto no exemplo anterior, é exatamente ponto de equivalência. Então, nesse ponto de equivalência, significa que a concentração de H3 ou mais, né, igual à concentração de OH-. E a fórmula que o Skug dá para cálculo, nesse caso, é a concentração de H3 ou mais igual a raiz quadrada da constante de ionização da água. H3 ou mais é igual, a constante de ionização é 1, né, vezes 10 a menos 14. A raiz disso é 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Então, calculando o log, o menos log de 1 vezes 10 a menos 7 é igual a 7, que é o esperado. pH é igual a 7, que é exatamente no ponto de equivalência. A letra C, né, que já é em 25,5 ml, aí já passou do ponto de equivalência. Então, se era uma base forte reagindo com um ácido forte e o pH inicial é um pH básico, né, a partir do ponto de equivalência já espera-se que o pH baixe. Né, no caso, vai alterar para um pH ácido. E aí, nesse ponto, que o pH está ácido, se calcula direto o pH a partir da concentração de H3 ou mais.
né? Então, significa que é igual a concentração de HCl, que isso é igual ao número de milimol de HCl adicionado menos o número de milimol original, né, de NaOH, dividido pelo volume total da solução. O número de milimol de HCl adicionado, nesse caso, é 25,5 vezes a concentração, 0,1, subtraindo pelo volume, né, do NaOH, que é 50, vezes a concentração, 0,05, dividindo pelo volume total da solução, que dá 75,5 ml. O resultado, né, dessa equação é 6,62 vezes 10 a menos 4 mol por litro. E aí, calculando o pH, o menos log de 6,62 vezes 10 a menos 4, é 3,18. E aí já teve aquele salto, como foi observado no exemplo anterior, né? Do pH 7 para o 3, né? Aquele salto regressivo nesse caso agora. E isso pode ser visto nessa figura 14.4, né? Que ela mostra exatamente a curva de titulação do hidróxido de sódio com o ácido clorídrico. O hidróxido na curva A, o hidróxido, só que aqui já é o inverso, né? O pH é um pH base, com um volume pequeno, né? Mas aqui na curva A é 50 ml de hidróxido de sódio 0,05 molar, que reage com ácido clorídrico a 0,1 molar. E a curva B, que é essa outra curva, ela já é a reação de 50 ml de hidróxido de sódio 0,005 reagindo com HCl 0,01 molar. É a mesma explicação do exemplo anterior. Aqui tem a diferença, né, aquele Ranger ali, do salto do pH, né, no ponto de equivalência de 25 ml. Só que no caso aqui já é regressivo, de um pouco mais de 9, pega 9 até mais ou menos aqui, chegando em 4, pH 4, mostrando o ponto de equivalência. E também para os mesmos reagentes, né, bromocresol, fenolftaleína e verde, e o azul de bromotimol. Então é isso, não, espero que seja suficiente, que eu tenha entendido também o sentido da aula. E é isso, muito obrigada. Um abraço, professora. Tchau.